Conhecendo a si mesmo em todos os assuntos. Eu quero que você pegue a primeira lista de assuntos que você gosta de falar, que a gente fez agora há pouco, e vamos descobrir tudo sobre eles. É importante você saber bastante coisa sobre cada assunto para ter o que falar e conversar sobre eles. Da mesma forma que ela também vai compartilhar o que ela sabe sobre esses assuntos. Vai ser uma troca de informação. E é disso que tudo isso se trata. Você compartilhar informações suas, agregar valor na conversa e ao mesmo tempo buscar que ela invista também na conversa e compartilhe as coisas dela. A partir do momento que você tem as suas listas, você sabe as coisas que você gosta, você pode buscar isso dela também, baseado no que você tem para você. Então, você gosta de tal livro, você gosta de tal filme, você vai se interessar em saber qual livro que ela gosta, qual filme que ela gosta, os hobbies que ela curte, o que ela curte comer, o que ela curte fazer nas horas vagas. Tudo isso você já vai ter por causa das suas listas que você fez ali. Você já tem um autoconhecimento de como você é, de como você gosta de fazer as coisas e vai buscar saber qual é a visão dela sobre isso. E a partir daí, vocês têm a oportunidade de acabar descobrindo que tem muito mais em comum do que vocês imaginavam. E isso gera, novamente, conexão entre vocês. Nesses assuntos aqui que a gente vai falar, a gente vai aprofundar realmente essas listas. A gente vai pegar essas listas e ir mais fundo. Começar a pegar cada assunto que parece simples e superficial e a gente vai cavar fundo deles, porque cada simples assunto dá para formar milhares e milhares de outros assuntos. E a partir disso você tem mais coisas para falar sobre determinado assunto. Vamos pegar um exemplo aqui, no assunto filmes. Quais gêneros de filmes eu mais gosto? Então, digamos ali que você escreveu que você gosta de filmes na sua lista. Eu gosto de filmes. Beleza, ótimo, eu gosto de filmes. Você poderia falar de cinema, você poderia falar do último filme que você viu, mas vamos separar algumas coisas aqui para a gente ter um pouco mais de noção e se autoconhecer mais ainda. Então, quais gêneros de filme eu mais gosto? Fazer uma lista. Então, comédia, drama, romance, ficção, ação. Quais filmes eu mais gosto em cada gênero? Então imagina só quanta coisa vai surgir. Em cada um desses gêneros você coloca os filmes que você mais gosta. Em comédia, os filmes que você mais gosta. Em drama, romance, ficção, ação. Cada um você coloca, pode ser uns 3 filmes que você mais curta em cada um. E isso já é mais assunto, mais coisas para falar. Então estamos se aprofundando. Quais atores eu mais gosto em cada gênero? Isso também é demais, você saber os atores que você gosta em cada filme. Pode ser que também ela curta um diretor que você curta também. Eu gosto muito dos filmes do Tarantino, então sempre que alguém gosta também eu já começo a falar dos filmes que eu conheço dele. Enfim, você ter uma noção de que cada coisa tem informações embutidas e você procura saber essas informações. Então, um filme de comédia, você tem que ter uma noção dos atores que você gosta. Para cada ator, eu tenho já um filme de cara que eu gosto desse ator, para falar de cabeça, assim. Então, se falar o Nicolas Cage, eu vou falar do filme dele, A Dupla Face, se não me engano é esse o nome, que ele fez ali com o John Travolta. Tem aquele outro filme dele, O Vidente. Tem vários filmes do Nicolas Cage, entendeu? Teve um amigo uma vez que estava conversando comigo e falou que curtia filme da Meg Ryan. Aí, automaticamente, o que eu lembrei do filme Cidade dos Anjos, que inclusive tem também o Nicolas Cage. Então isso são informações que você vai agregando na conversa. É mais assunto. Aí eu estaria falando agora do filme da Cidade dos Anjos, do que eu gosto desse filme, e inclusive eu falo as cenas do filme. E aqui, por exemplo, no filme da Cidade dos Anjos, eu poderia já contar cenas, eu poderia contar aquela cena, descrever aquela cena que eles estão todos numa praia, todos os anjos ali se juntam na praia e curtem o sol nascer, assim, como uma coisa assim, uma sensação de paz que transmite ali naquela cena, uma coisa gostosa. E eu sempre lembro dessa cena. Tem outras cenas que eu também lembro, mas eu não vou falar aqui para não, se você não assistiu o filme, não pegar um spoiler ou algo do tipo, tá? Mas eu recomendo que vocês assistam esse filme, que é muito bom, esse Cidade dos Anjos. Então, outra lista aqui, os filmes que eu mais gosto em comédia. Então vamos separar aqui alguns exemplos. Todo Mundo em Pânico, Amigos, Amigos, Mulheres à Parte, Como Perder um Homem em 10 Dias, Tá Rindo do Quê? Sim Senhor, O Paizão, Como Se Fosse a Primeira Vez, Esse é o Meu Garoto, Eu Mesmo e Irene.
Então a gente pegou quais filmes você mais gosta de cada gênero e fizemos aqui um exemplo nos filmes de comédia, certo? Então, agora vamos colocar aqui um exemplo de atores. Quais são os meus atores preferidos em comédia, no caso? Então, vou botar aqui alguns. Adam Sandler, Jim Carrey, Dane Cook e Matthew McConaughey, tá? São caras que eu acho muito legal os filmes de comédia deles. Principalmente o Jim Carrey e o Adam Sandler, eles são sensacionais assim. E os dois faziam stand-up, para quem não sabe. Não sei se fazem ainda, não sei se eles ainda trabalham com esse tipo de show. Acho que o Jim Carrey, se não me engano, ainda faz shows, mas não sei ainda se é stand-up. Mas eles começaram sendo comediantes stand-up. Aqui no Brasil tem muito disso, né? Tem vários caras também que estão partindo para o cinema, que faziam stand-up também, né, na área de humor. E é muito legal. O Jim Carrey é muito engraçado, né? Aquelas caretas dele, muito bom. Vamos aqui agora para romance. Vou pegar só um exemplo aqui rápido. Filmes que eu mais gosto em romance. Tem o Ghost, do Outro Lado da Vida, que é um filme que eu considero sensacional, tá? Em romance, para mim, é um dos melhores, assim, que a história é muito bonita, envolvente, e não é à toa que foi um grande sucesso, considerado um clássico. Nos atores preferidos no romance, claro que eu vou botar o Patrick Swayze, tá? Que não só no Ghost, ele fez outros filmes também. Tem um filme de dança que ele fez também, que ele é um professor de dança de uma menina numa espécie de viagem de férias, e eu esqueci o nome do filme, mas é um filme também com ele de romance. Esse cara é muito bom ator, e ele é até um exemplo de vida assim, como pessoa. Ele era um cara que tinha muitas habilidades, desenvolveu muitas habilidades durante a sua vida, sabia pilotar helicóptero, enfim, dança era uma delas também, e isso é muito legal, te torna uma pessoa muito mais interessante. E então vamos entrar um pouco mais aqui. Pegamos o filme Ghost. Vamos falar algumas cenas então desse filme. Quais as cenas que eu mais gostei nesse filme, para tornar mais específico ainda. Então, além de eu falar que eu gosto de filme de romance, e que o filme de romance que eu mais gosto é o Ghost, eu estou sendo específico, eu estou entrando e fazendo ela imaginar tudo isso. Ela está entrando no meu mundo. E eu posso falar do Patrick Swayze e vou comentar uma cena do Ghost. E tem uma cena que é muito legal no Ghost, que é a parte que a médium, né, é uma médium do gueto, e diz que o marido da mulher que ela foi conversar está do lado dela e dando um sinal para ela se lembrar. Então ela não acredita, fala que não fala que não acredita nesse tipo de coisa. Aí ele fala uma frase que só eles dois sabiam entre eles, e surge como prova de que ele está realmente ali, naquele momento. E essa é uma cena sensacional, a mulher fica toda emocionada, é uma cena bem forte. E os assuntos que eu posso falar através do filme Ghost, por exemplo. Então, isso pode se aplicar para qualquer filme, tá, pessoal? Mas vamos usar como exemplo esse aqui do Ghost. Eu poderia contar mais cenas sobre o filme, porque se eu gostei muito do filme, eu vou lembrar de mais e mais cenas. Posso contar várias cenas, inclusive na parte que ele está aprendendo a lidar com os poderes dele, ele está no metrô. Ali tem um cara que consegue controlar melhor as coisas, consegue controlar os objetos, e ele vai aprendendo, isso é muito legal, essa cena também. Eu posso falar sobre o misticismo, o filme trata muito essa coisa de vida após a morte, é um baita de um assunto aí, espiritualidade, né? Tem a ver tudo isso, dá para entrar nesse assunto. Religião, tá? É outro assunto que surge aí. Romances, no geral, mais filmes de romance, ou o romance dos casais, enfim, você pode levar para isso. Histórias de amor dela e minhas, então você pode usar esse exemplo para lembrar de alguma história sua que também foi assim uma paixão forte, e ao mesmo tempo ir buscando dela, isso, claro, que seria já um assunto mais profundo. Você usaria as perguntas profundas, que a gente vai falar delas mais para frente. São alguns exemplos de como você poderia seguir a conversa e se aprofundar mais, nesse caso, no filme. Então, descubra os gêneros, filmes e atores que elas gostam. Então, agora que você já sabe quais gêneros, filmes, atores e atrizes que você mais gosta, procure saber quais são os dela também. Você pode primeiro falar sobre os que você gosta e depois perguntar para ela também, usando a regra do eu vou primeiro, que a gente vai falar também daqui a pouco. Vamos fazer esse mesmo exercício de aprofundamento agora no assunto viagens, tá? Vamos sair um pouco dos filmes. Então, vamos fazer uma pequena lista nesse assunto. Quais os lugares que eu já viajei dentro e fora do país? Então, a gente já está sendo mais específico aqui. Dentro do país, Rio de Janeiro, Bahia, Fortaleza, interior de São Paulo.
Fora do país, Itália, Portugal, Argentina. Apenas exemplos, tá? Então, uma coisa é você falar que gosta de viajar, outra coisa é você ir se aprofundando e ter noção de onde você foi. Você pode perguntar para ela onde ela foi depois. Quais os pontos turísticos que você conhece e já visitou nessas cidades? Então agora eu falei da cidade, mas eu posso falar o que mais me agradou na cidade. Quais foram os pontos que eu gostei mais de visitar, os pontos turísticos, o que me agradou mais nessa cidade. Então eu faço também uma lista. Então a melhor comida da cidade é a feijoada. A feijoada lá no Rio é muito boa. Tem um restaurante de sushi delicioso no Leblon, para quem gosta de sushi. Eu conheci o Cristo Redentor e também fui no bondinho do Pão de Açúcar, que são 2 pontos turísticos muito conhecidos, tá? Mundialmente conhecidos. Conheci todas as praias de Ipanema a Copacabana. São muitas praias que tem lá e eu gosto muito de praia. Eu poderia até ir para esse assunto se eu quisesse aqui. Isso tudo, essa lista já vai gerar muito assunto, já vai gerar... Poxa, ali vocês já podem estar falando sobre comidas, já pode estar falando sobre sushi ali, sobre os pontos turísticos, e aí você vai perguntar para ela a cidade que ela já viajou, o lugar que ela viajou, o último lugar que ela viajou, o que ela mais gostou nesse lugar, e começa novamente troca de informações. Vamos pegar um país agora fora, né, uma cidade fora do país, e se aprofundar nela, buscar as melhores informações dessa cidade. Vamos começar uma espécie de questionário então aqui da Itália. Algumas músicas conhecidas nesse país, no caso na Itália. Então vou citar algumas aqui que eu conheço. Addio come ti amo, que é uma música inclusive de um filme muito conhecido que tem o mesmo nome, Addio come ti amo. Filme preto e branco, para quem gosta de filme mais clássico assim, é muito bom. Io che amo solo te, que é uma música bem conhecida também, e Noi due per sempre, tá? E noi due per sempre. Começar a me empolgar aqui já. E é legal isso, inclusive você cantar a música para ela, assim, da vida, né? Não só falar o nome da música. Então vamos continuar. Então aqui a gente está tendo mais coisas para falar sobre a Itália. Quais tipos de comida eles comem por lá? Pizza e macarrão, dei só esse exemplo aqui. É claro que eles comem mais coisas do que pizza e macarrão, mas eu posso deixar 2 coisas que eu posso falar sobre isso. Então, automaticamente quando falando de Itália eu vou lembrar da pizza, do macarrão, dos tipos de macarrão, dos molhos de tomate, enfim, tudo isso relacionado à Itália. Eles são bem famosos pela massa. Quais os pontos turísticos que você conhece e já visitou? Eu conheço o Coliseu de Roma, que é um ponto turístico conhecidíssimo também. E você pode comentar alguma coisa que aconteceu lá, você pode se aprofundar aí, contar alguma coisa que rolou quando você estava, por exemplo, no Coliseu. Bom, particularmente comigo o que aconteceu foi que eu não consegui entrar no Coliseu, estava fechado, e eu pude conhecer só mesmo a parte de fora ali. Tirei foto com os caras vestidos de soldados romanos e bem engraçados até, fazendo piadas, e foi uma experiência bem legal. Vamos continuar. Qual cidade ou lugar que você gostaria de visitar lá na Itália? Eu gostaria de visitar uma cidade chamada Corleone, tá? Que é uma cidade na Sicília. Para quem assistiu O Poderoso Chefão sabe do que eu estou falando. É uma cidade que aparece no filme. Vamos lá. Sabe falar alguma palavra nesse idioma? Então você se pergunta se você sabe falar uma palavra nesse idioma, e claro que você vai perguntar para ela também. Então uma frase simples aqui é Ciao, come stai? Que significa Oi, como você está? Simples, fácil, mas pelo menos mais informação, mais coisa para agregar na conversa, mais informações. Você pode fazer lista de outras se você quiser também. Quais filmes desse país você conhece? Então eu vou citar de novo, eu já até citei lá no começo que aquela música Dio come ti amo faz parte de um filme. Eu gosto muito desse filme, é um filme romântico, antigo, é um filme preto e branco inclusive. Quem gosta desse tipo de filme eu recomendo, Dio come ti amo. E o filme A Vida é Bela não pode faltar, é claro. É uma história sensacional, tudo ali, o ator teve muito bem no papel, o jeito que ele desempenhou ali, você se emociona com a história, né? Aquela família sendo criada e depois tudo aquilo que acontece depois, que eu não vou contar para não ter spoiler. Se você não assistiu, assista esse filme também, A Vida é Bela. Então, quanto mais você pesquisar e se autoconhecer, mais cultura e conhecimento você vai ter. Suas conversas vão se tornar muito mais interessantes. Repare quantos assuntos a gente já conseguiu cavar aqui. Então não tenha pressa na hora de montar sua lista de assuntos
e se aprofundar neles. Só com esse conhecimento você já vai ter uma boa base para ter uma conversa de agora em diante. Então a seguir eu vou introduzir algumas técnicas de improvisação para que você possa criar assuntos completamente do nada e evitar aquele temido silêncio quando estiver conversando com alguém. Ok? Então te vejo lá.